Ora, muito bom dia a todos. Hoje é dia de regresso da jornada 11 da Liga Portuguesa de Futebol. Logo mais à noite, às 20 horas, no Estádio Nacional do Jamor, vai haver um Belenenses Chá de Sporting. O regresso do líder ao campeonato. Eu já vou avançar para isso. Hoje este vídeo vou basicamente apontar, fazer uma previsão. Pode ser o jogo logo mais. E vou ainda olhar um pouco para a Supertaça. A partida que houve, que o Futebol Clube do Porto venceu a final da Supertaça. Eu tenho ouvido vários comentários e tenho ouvido nos últimos dias, enfim, agora inventaram mais uma novela à volta da Supertaça e do que se tem passado por causa do... e que se centra muito no Benfica, e por causa do Luizão ter dado um raspanete aos jogadores perante as câmaras, quando as câmaras todas a gravarem no final do jogo em Aveiro, frente ao Futebol Clube do Porto, da final da Supertaça. E criticam pelo momento, pelo timing em que o Luizão faz estas críticas. Sendo certo que o Benfica não anda a jogar mal, não jogou mal este jogo da Supertaça apenas, anda a jogar mal há vários jogos e isto anda-se a arrastar. Porém, o que é que, genericamente, para lá destas críticas que efetivamente se fazem à forma como esta equipa joga, à passividade dos jogadores no campo do Benfica. Falando especificamente nesta final da Supertaça, nós vamos detalhadamente analisar o jogo e nós percebemos que houve sempre, por um lado, uma equipa que quis sempre mais ganhar o jogo, e houve outra que, se calhar em alguns momentos, quis ganhar o jogo, mas não soube como o fazer. Porquê? Porque é uma equipa que não tem sido trabalhada para isso. É uma equipa que lhe falta claramente assimilar processos. Há ali jogadores que não estão a render aquilo que seria suposto renderem, até por aquilo que custaram. Há ali muitos jogadores neste plantel do Benfica que são muito caros, ou que foram muito caros, na relação preço-rendimento, por aquilo que tiveram até agora nestes 5 meses, 4, 5 meses de competição que o Benfica tem tido. Portanto, a realidade, por um lado, depois vamos olhar friamente para as estatísticas, vamos olhar friamente para os jogos, vamos olhar especificamente para aquilo que foi o rendimento individual da grande parte dos jogadores que jogaram nesta Supertaça, especificamente neste jogo, e vamos olhar globalmente para aquilo que tem sido o rendimento dos jogadores individualmente nos últimos jogos destas equipas. E eu tenho feito aqui uma crítica a Benfica e Porto este ano, como sabem. Acho que as duas equipas não têm jogado bem. Ponto final. Não vale a pena andarmos aqui com coisas. Acho que as duas equipas em Portugal têm feito os mínimos, e os mínimos chega para ganharem os jogos. Mas não se podem esquecer que estão a defrontar equipas que são acessíveis aqui a nível interno. Mas quer dizer, estamos a falar de duas equipas que uma tem 11 golos sofridos no campeonato e a outra tem 13 golos sofridos no campeonato. Eu só estou a falar do campeonato. Ok? E portanto, defensivamente são duas equipas que estão ainda mal trabalhadas, têm ainda grandes deficiências. Por exemplo, olhamos o exemplo do Futebol Clube do Porto. O Benfica é o que é. É aquilo que temos visto. O Futebol Clube do Porto, só no Estádio do Dragão, só para perceberem esta estatística e do que é que estamos aqui a falar, o Futebol Clube do Porto, só no Estádio do Dragão, isto não é nada disto é normal. O Futebol Clube do Porto, só no Estádio do Dragão, sofreu 3 golos com o Marítimo, 3 golos com o Tondela, e isto para o campeonato. Mais um gol com o Braga e um gol. O Porto, no Dragão, em 6 jogos para a Liga, sofreu sempre golos em 4 jogos. Só não sofreu em 2. E portanto, isto é uma anormalidade. São
8 golos que o Porto sofre no Dragão em 6 jogos para o campeonato. Isto não é uma coisa normal. Isto não é uma coisa normal. Há ali coisas que é preciso serem trabalhadas no processo defensivo. Poder-me explicar. Mas saíram Danilo e Alex Telles. Claro. E eu acho que isto teve influência no setor defensivo do Futebol Clube Porto. Porque Zaidu agora está melhor. Mas não podemos esquecer o que é que foi Zaidu quando chegou ao Porto. A quantidade de golos que ofereceu aos adversários. A quantidade de erros que teve. Foi uma coisa... Eu vi, por exemplo, o Sérgio Conceição culpar assim tanto o Felipe Anderson no clássico aqui em Alvalade, mas a maior responsabilidade também foi para o Zaidu no segundo gol do Sporting, porque o Zaidu desposiciona-se e é o Zaidu que está atrás do Felipe Anderson, também tem tanto ou mais responsabilidade que o jogador brasileiro, que tinha acabado de entrar. O Zaidu estava desde o início do jogo e teve um erro posicional inacreditável, inanarrável para um lateral de uma equipa grande. E eu aí, em relação a esse jogador, eu não vi o Sérgio Conceição a falar no fim do jogo. Portanto, e o Sérgio também é um bocado disto, não é? É um treinador que... Eu devo confessar, a mim não simpatizo, nem nunca simpatizei. Pela sua forma, a forma como grande parte das vezes nem sequer sabe respeitar os adversários. E portanto, para mim, isso é completamente inaceitável. E para mim, um treinador começa logo a perder. É um treinador arrogante, é um treinador que não respeita os adversários. É por mais evidente. E pensa que só ele é que joga e os outros não jogam. E eu detesto treinadores desses que acham-se a última Coca-Cola do deserto porque ganham títulos, ou mais títulos que os outros. Tal como eu acho do treinador do outro lado, que já treinou o Sporting durante 3 anos. O treinador que está do outro lado da segunda circular agora, que acham-se a última Coca-Cola do deserto, não sabem respeitar os adversários, passam por cima de tudo e todos. Quando perdem, vêm com desculpas que é o árbitro, ou que é isto, ou que é aquilo, ou que é aquilo outro, que inclinou o campo. Nunca sabem felicitar os adversários no momento da derrota. E portanto isso para mim não é ser de um grande treinador, de um treinador excepcional. Portanto, basicamente acho isto. E a forma como ele já desrespeitou o Sporting em 2 finais de 2 taças mostram bem a azia que ele teve, quer no Porto, quer no Sporting Braga. Mostram bem aquilo que ele é e aquilo que eu acho que ele é enquanto treinador. Portanto, mas passando adiante, o que é que eu achei? Futebol com o Porto, uma equipa muito mais consistente. Não tem comparação com este Benfica. Futebol com o Porto mais consistente. Uma equipa que está a ser trabalhada por este treinador e por esta equipa técnica há 4 anos. Isto nota-se. É a equipa que nestes 4 anos ganha mais títulos. É a equipa que tem mais sucesso. É a equipa que tem a ideia mais bem trabalhada e com os processos mais bem assimilados. Sai um jogador X, entra um jogador Y. Mas em determinadas posições específicas nota-se essa dificuldade que o Porto tem em trabalhar melhor e ter mais tempo eventualmente para trabalhar mais o processo defensivo. Com jogadores novos que entram nessa linha mais defensiva, mas acho que depois a equipa, os médios cada vez estão mais a compensar essa situação. Os laterais penso que estão cada vez mais entrosados com o resto do coletivo, e esta equipa está muito forte, está muito coesa. É uma equipa que no momento da perda da bola é uma equipa que reage com muita intensidade, com muita agressividade. E depois teve um problema. Por exemplo, já defrontou o Sporting este ano. E o Sporting é uma equipa que reage bem. Conseguiu reagir bem nos momentos em que perdia a bola com o Foco Porto à perda da bola. Mas via-se os jogadores de Sporting ativos. Via-se os jogadores de Sporting a querer ir à busca da bola. No Benfica, não. Os jogadores do Benfica não têm intensidade nenhuma. Os jogadores do Benfica, nestes jogos contra equipas que se aproximam do mesmo nível do Benfica. Porque isto não basta de apregoar. Nós temos aqui 90, 100 milhões e agora temos aqui um plantel que vai arrasar isto tudo. Isto é muito bonito dito de boca, mas depois dentro do campo é preciso ver isto. Ok? É preciso confirmar isto. Não é confirmar contra os Gil Vicentes, apenas, contra os Rangers, contra os Lech Poznans, não. Isto é preciso confirmar dentro do campo. Não basta apregoar, nós somos os maiores e agora vamos arrasar isto tudo e temos aqui um plantel com 100 milhões de euros de investimento. E temos aqui o Rui Costa, e temos aqui o Luizão, e temos aqui o Jorge Jesus, o cérebro que veio do Brasil onde ganhou tudo. Não. Isto é preciso comprovar dentro do campo.
Ok? É preciso comprovar dentro do campo. E portanto, o que é que eu vi nesta supertaça? Vi o que vi em 2020. Entre jogos Benfica, Futebol Clube do Porto, vi sempre a mesma coisa. Ou seja, o Benfica com uma atitude passiva, a ver o Futebol Clube do Porto a jogar, jogadores que não recuperam posição, Taarabt, que joga 90 minutos e perde 50 bolas no jogo, e uma delas que perdeu tinha que dar gol do Porto, porque apanha a equipa do Benfica completamente em contrapé, porque já perto dos 90 minutos é evidente que o Benfica, as linhas subiram, Jorge Jesus meteu mais avançados e o Benfica foi à procura do gol do empate. Ok? Isto foi logo a seguir a um momento do jogo em que o Benfica teve uma bola parada e a equipa estava muito balanceada para a frente, foi aquela bola do Grimaldo ao poste, e depois na sequência surge o contra-ataque do Porto, a perda da bola do Taarabt e o desposicionamento tático da equipa do Benfica. Ok? A equipa toda desposicionada. O Futebol Clube do Porto tinha acabado de lançar o as desta partida, que foi o Luís Dias, e a equipa, a bola entra no Corona, Luís Dias e pronto, acabou o jogo. 2-0. Portanto, o jogo resume-se a isto. O Futebol Clube do Porto não foi brilhante, como querem fazer agora, como querem fazer entender, porque o Porto só porque ganhou 2-0 neste clássico. Quem não visse este clássico pensava, 2-0, isto foi mais do mesmo do que se viu. Não, o Porto foi muito mais superior na taça, nesses 2-0, mesmo a jogar com 10 contra 11 do Benfica, do que foi neste jogo. Portanto, este jogo, o Benfica ainda conseguiu ser pior do que foi na Taça de Portugal, mesmo a jogar 11 contra... Mesmo em superioridade numérica, na segunda parte desse jogo da Taça, que eu também vi, devo dizer. Mas eu acho que neste jogo da Supertaça, o Benfica conseguiu ser pior do que tinha sido na Taça. Ok? Rendimento global, coletivo da equipa. Conseguiu ser pior com Jesus do que foi com o Veríssimo. Ok? Uma equipa mais passiva ainda. E com mais investimento no ataque. Com mais 20 milhões, 25 milhões. Conseguiu ser pior. E o Futebol Clube do Porto. E depois veio o Jorge Jesus no final do jogo com aquela desvalorização habitual da Supertaça. O que interessa é o campeonato. Discurso de perdedor. Discurso de perdedor que não consegue encontrar uma justificação para o que a equipa não joga. E então é a desculpa do costume, que é a Supertaça não interessa porque não é uma prioridade do Benfica. E depois os comentadores todos na televisão a replicarem. Como se conquistar taças e supertaças não fosse importante. Não é, porque isto é um clube. Lá está, o clube continua com uma estrutura aburguesada e com gente aburguesada. Portanto, com gente à volta do Benfica que é gente aburguesada. Não lhes interessa taças. Interessa-lhes as taças quando as ganham. Quando as ganham, interessam as taças todas. Quando não as ganham, não interessam nada e desvalorizam e dizem que é a terceira prioridade ou que é a quarta. Isto é o costume neste clube. E nós já estamos habituados a ver isto há anos. Quando as ganham, são os maiores. E os outros não queriam saber há uns anos, os outros não queriam saber da Taça da Liga, porque o Benfica ganha e nós somos os maiores e ganhamos taças da Liga. Até que o Kiko é Flores e não sei o quê. E os outros não lhes interessa para nada porque não ganham. E hoje, o Benfica não as ganha e é a mesma coisa que os outros faziam há 10 anos. Fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, isto é tudo muito, muito giro. Mas quando não se ganha, e quando se é incompetente e quando se tem falhas e erros, e investe 100 milhões no plantel, é isto que dá, não é? O aburguesamento da estrutura, os comentadores todos pimpões, somos os maiores, e é o discurso do arrasar, e é não há respeito pelos adversários, parece que não há rivais, nós não temos rivais, isto vai ser tudo nosso. Então é isto. Quando se perde, quando se tem falhas, quando se somam exibições atrás de exibições miseráveis, dá nisto. Equipa completamente passiva. Jogadores fora de posições. Jogadores a perderem bolas umas atrás das outras. Nós estamos em dezembro. 4 meses de competição. Continua a ser Taarabt o titular do Benfica. Isto é completamente impensável. Ok? Completamente. Isto é o desnorte completo. Isto é um treinador que olha para o lado, olha para o banco e ele não tem as soluções que ele quer. Ele está a dizer a Vieira, eu não tenho as soluções que eu quero. Portanto, este plantel gasta-se tantos milhões no ataque e esqueceram-se de gastar milhões no meio campo. Este Benfica tem um meio campo miserável. Eu devo dizer aqui. Este meio campo do Benfica é um meio campo miserável, meus amigos. Ok?
Portanto, eu olho para o meio campo do Porto, olho para o meio campo do Sporting. O meio campo do Benfica é um meio campo miserável. Não é possível uma equipa que quer lutar por títulos, que quer ser campeã, que em 2020 não conquistou um único título, que perde todos para o Porto. Como é que é possível continuar a ter um meio campo destes, uma equipa que diz que tem 100 milhões para investir? Eu não consigo entender isto. Eu devo-se confessar, não consigo perceber isto. Uma equipa que vem com aquele discurso e que nós todos os dias temos que levar com este discurso na televisão e papapá e papapá e papapá. Pá, e depois chega-se à hora da verdade. Tem um mês para ir reforçar e pá, e não reforça o meio campo. Que é a zona medular, que é a zona mais importante de uma equipa num jogo de futebol. Portanto, eu não consigo entender isto. Isto é uma coisa completamente louca. Lateral direito, continuam dependentes do André Almeida, ao fim de 5 anos. Do André Almeida. Pá, eu devo confessar, isto é a loucura total. Portanto, o que eu vi na taça de Portugal há 4 meses é o que eu continuei a ver num confronto Benfica-Porto típico de uma supertaça. Continuo a ver exatamente os mesmos vícios de um lado e as mesmas virtudes do outro. Um futebol com o Porto físico, a ganhar o jogo físico, mais físico, um bocadinho mais refinado tecnicamente, porque hoje tem um Taremi na frente de ataque, depois tem um Corona, um Otávio que cresceu imenso em comparação com a época passada, explodiu, hoje está um Otávio fortíssimo no jogo, enfim, por vezes também demasiado agressivo nos duelos individuais, mas está um Otávio até nesse sentido que evoluiu imenso, sem dúvida. Acho que vi este Porto mais consistente, inclusive, do que aquele Porto que teve aqui no Clássico em Alvalade há uns meses. Portanto, isto vai-se melhorando. Depois outros aspectos que o Conceição detectou que eram precisos ser melhorados. Foi melhorando também nos jogos da Liga dos Campeões. Enfim, que isso também deu outras... Deu claramente outras ideias ao treinador. E depois, quer dizer, o futebol com o Porto mais físico, o futebol com o Porto a tratar melhor a bola, o futebol com o Porto a ganhar as primeiras e segundas bolas, os duelos do meio campo, quase sempre Sérgio Oliveira e Uribe a secarem o meio campo do Benfica. O meio campo do Benfica, o Weigl a lutar contra Meimundo, contra Otávio, contra o Tarapte, era um zero à esquerda. Um zero à esquerda. O Tarapte, há vários jogos que é dos piores jogadores do Benfica. Eu não consigo compreender. Não consigo entender como é que Tarapte continua a ser titular no Benfica, no meio campo do Benfica. É vende Samaris, pá. É vende Samaris, que tem mais anos que Tarapte nesta equipa do Benfica. O Tarapte, que há 2 ou 3 anos, nem contava para o Totobola. Foi o próprio presidente a dizer que este jogador nem joga no Benfica. Quer dizer, este presidente do Benfica, depois, num dia diz uma coisa, depois no outro contradiz. Ninguém consegue entender isto. Jogadores que diziam que jogadores que não jogavam mais no Benfica e depois de repente, passado um ano, já jogam, já contam. De repente chega um treinador e diz este jogador já é titular e ele já é titular de repente. Isto no Benfica nada bate a cara com a careta. Veja-se a forma como trataram o Luizão na despedida do Luizão enquanto jogador do Benfica, que nem sequer um jogo de homenagem lhe fizeram. Isto é tudo uma coisa completamente... Isto neste clube, nos últimos anos, isto ficou tudo completamente louco. Ficou tudo completamente louco, meu. É por demais evidente. É isto que eu vejo nos jogos. É isto que eu vejo no dia-a-dia. Quer dizer, de um presidente que é ainda agora nas últimas eleições, os sócios do Benfica, é um presidente espetacular, fabuloso, extraordinário. Que tem cometido a quantidade de erros que tem cometido nos últimos 5 anos, mas continuam a relembrar o argumento dos adeptos do Benfica, continua a ser o que ele fez há 15 ou 20 anos. Continua em 2004. Os sócios dos adeptos do Benfica continuam em 2004. Quer dizer, estamos em 2020, estamos em 2021, ainda continuam em 2004. Para conseguirem argumentar que este é um grande presidente e que tem que continuar mais um mandato. Isto é a demonstração de um clube que anda completamente à deriva. E agora, o Vieira perde jogos, o Benfica tem resultados absolutamente horríveis. É uma época desportiva desastrosa até ao momento. Não há outra forma de o classificar. Não é? É uma época desportiva desastrosa. Desde os 3-0 no Bessa com o Boa Vista. E a Liga Europa num grupo da caca. Num grupo da caca. Conseguem terminar em segundo lugar.
vão agora ter que levar com um Arsenal na próxima eliminatória, mesmo que seja este Arsenal que temos visto na Primeira Liga. Mesmo assim, o Arsenal continua a ser mais forte que o Benfica. Que este Benfica. Este Benfica, mas tem alguma hipótese. Mas, quer dizer, vamos ser realistas. Vamos ser pragmáticos e realistas. Este Benfica, cada vez que o jogo foi mais difícil este ano, este Benfica até empata com o Standard Liège. Com o Standard Liège. Até 2 pontos na fase de grupos da Liga Europa, perto com o Standard Liège. É eliminado da Liga dos Campeões por um PAOK. Isto é o descontrole total. O Benfica, isto é a réplica dos últimos anos, com Bruno Lage, com Rui Vitória, do Benfica europeu. É a réplica, é a mesma coisa. Quer dizer, portanto, com a diferença, com mais investimento. E, portanto, este Benfica é o clube que anda à deriva, do ponto de vista diretivo. É um clube que investe demasiados milhões em jogadores, que depois em campo o rendimento exibicional é fraquíssimo. São jogadores que acabam por ganhar os jogos porque vivem muitas individualidades que têm no último terço do campo. Inspiração de um Rafa, de um Old Schmidt, eu não digo de um Darwin, porque o Darwin em 10 jornadas do campeonato tem um golo marcado. Portanto, eu não me vou cingir a um Darwin. Eu vou olhar o Seferovic, que é o Seferovic, que anda a ser o problema e o patinho de feio do Benfica há 3 anos, leva 6 golos na Liga. 6 golos na Liga, o Internacional Suíço. O gênio da lâmpada, o novo, muitos disseram, o novo Cavani, Darwin Núñez, tem um gol na Liga em 10 jogos. Portanto, gênio extraordinário. E o quê? Tem os números que tem. Quer dizer, um ponta de lança, vou-me cingir aos números. Vou-me cingir. Tem golo ou não tem golo? Não tem golo, então o que é que anda aqui a fazer? Portanto, isto, não é? Isto é o quê? Rafa ou um Pizzi, que este ano tem estado menos produtivo, mas é o Pizzi, que continua a ser o capitão do Benfica, não sei como. E depois isto é um clube, isto é uma equipa que não tem um capitão, com personalidade, com aquele gênio do Luizão. Aquele Luizão, que durante 14 anos foi capitão do Benfica, venceu a quantidade de títulos que venceu. Hoje, na estrutura do Benfica, tem uma... Quer dizer, tem menos valor, parece que tem menos valor na estrutura do Benfica que tem o Rui Costa. Isto quer dizer, estamos a brincar ou quê? Mas o Rui Costa, quantos anos é que foi capitão do Benfica? Em comparação com o Luizão. Quer dizer, e o Luizão foi de forma consecutiva, foi anos e anos e anos seguidos capitão do Benfica. Hoje, e tem muito mais esse perfil, a meu ver, do que o Rui Costa. Como é que hoje o Luizão, que agora no jogo com o Portimonense já não vai para o banco do Benfica, não sei porquê. Devo dizer, não sei porquê. Olha, eu se fosse no meu clube no Sporting, eu queria o Luizão no banco. Eu queria um personagem como o Luizão no banco. Porque entendo que as equipas devem ter um capitão a sério nos balneários. Um capitão a sério e que, quando é preciso, dê um grito, um berro lá para dentro para os jogadores. Portanto, não entendo nada desta polémica. Nada. Eu acho que o Benfica precisa disto. Eu acho que o Benfica precisa exatamente de uma personalidade destas. Porque os jogadores andam a passo dentro do campo. Não têm a entrega total que deviam ter. E é jogos e jogos e jogos atrás de jogos que o Benfica anda nisto. São jogos e jogos e jogos e jogos atrás de jogos. Portanto, não há continua-se a ver jogadores com uma falta de entrega tremenda. Ok? Viu-se em Barcelos, foi uma passividade completa. Não foi muito diferente do que aconteceu com o Porto. Só que o futebol com o Porto é muito mais equipa que o Gil Vicente, não é? O futebol com o Porto pega no jogo, os jogadores recuperam primeiras e segundas bolas, têm muito mais intensidade, são muito mais agressivos. E essa é a grande diferença. Porque o Gil Vicente, se calhar, teve tantas oportunidades no jogo com o Benfica como teve o Porto. Não é? Só que a diferença é que o Gil Vicente não tem os executantes que o Porto tem. Não tem o Taremi, não tem o Marega, não tem E portanto, e aí é que se faz a diferença no futebol português. Porque na realidade, nós vamos olhar mesmo para a Liga Europa. Num grupo que o Benfica calhou, o Benfica sofreu 5 golos do Rangers. Sofreu 2 golos, mais 2 golos do Standard Liège, mais outros 2 golos do Lech Poznan. E portanto isto não é uma situação pontual deste jogo com o Porto. Na Liga Europa, contra os adversários que o Benfica defrontou, sofreu sempre golos. Mais 2 golos do PAOK na eliminatória da Champions. Portanto, isto é uma equipa que o seu processo defensivo, estou farto de dizer aqui, o
processo defensivo está mal trabalhado. E eu acho que falta qualidade ao meio campo do Benfica. Falta jogadores com classe, com categoria, com personalidade, de saberem também liderar a equipa, pegar na equipa quando a equipa vem para baixo. Os índices exibicionais e físicos de alguns jogadores vêm para baixo. Falta alguém que pegue nesta equipa, que pegue nos colarinhos desta equipa. E isto, eu não vou exigir isto ao treinador Jorge Jesus. O treinador Jorge Jesus pode fazer isto no balneário. Dentro do campo, nos jogos, isto tem que ser feito por um jogador que tenha esta personalidade, que tenha exatamente este perfil. Eu entendo que em clubes grandes, Sporting, Benfica, Porto e cada vez mais o Braga, entendo que estas equipas devem ter um líder dentro do campo. Que exatamente pegue nos jogadores, não é que seja uma extensão do treinador dentro do campo. E o Benfica não tem este homem. Eu entendo que não é Otamendi que tem este perfil, entendo que não é Pizzi que tem este perfil. O Benfica precisa de um jogador com outro perfil. Que o Benfica, desde que o Luizão saiu, deixou de ser jogador do Benfica, o Benfica deixou de ter este jogador dentro do campo. E o Luizão, enquanto jogador do Benfica, durante 6 anos na primeira passagem por Jorge Jesus, foi muitas vezes um jogador, um personagem tremendamente importante e fundamental em muitos jogos do Benfica. Ok? E, portanto, o Benfica hoje tem a ausência de um capitão e de um líder dentro do campo. Depois o nível exibicional é aquele que se vê. A equipa anda-se a arrastar, os jogadores andam-se a arrastar dentro do campo há jogos e jogos e jogos e continuam sistematicamente a ser titulares. Num plantel que tem tantas soluções. Num plantel que eu não percebo como é que o Benfica tem lá ativos, por exemplo, como este Servi, como este Samaris, que os jogadores que não têm oportunidades. Pá, faz-me confusão. O próprio Ferreira, que só jogou meia dúzia de minutos, e que isto são, na realidade, isto são ativos que são caros. Para os clubes, para as chadas, isto são ativos que são caros. Ok? E não consigo entender. Como aliás, eu acho que existem jogadores destes no Porto, no Sporting, que alguns emprestados, outros que continuam lá nos plantéis, e que isto são encargos para os clubes, financeiramente. São jogadores muito caros. E continuam a oferir muito nestes clubes, são dos jogadores mais caros. Alguns destes casos, muito mais caros do que muitos dos jogadores que são titulares nestas equipas. Que oferem muito mais. E os clubes continuam predispostos a pagarem-lhes. Como é que isto é possível? Clubes que andam com problemas financeiros, que não conseguem ir ao mercado contratar outras soluções no mercado, porque andam a pagar estes jogadores e andam com estes encargos. Eu não consigo entender isto nos clubes. Não consigo entender isto em clubes de topo, que têm que ter uma capacidade negocial muito maior para despachar alguns destes jogadores. Não consigo entender. Quer dizer, isto eu tenho que dizer. Eu tenho que dar o meu sinal de revolta e de raiva, porque há aqui equipas que apregoam que são extraordinárias. No início da época é tudo fantástico, na teoria. Na prática, vamos ver, é aquela coisa do vamos ver. E depois o tempo passa, são 4, 5 meses de competição e a evolução vê-se zero. Eu vi o Benfica, vi este Benfica a jogar no Dragão, e se calhar este ano, eu vou-vos dizer, este ano, em 2020, foi o jogo que se bateu melhor com o Futebol Clube Porto. Olhando para a primeira e segunda parte dos jogos. Os jogos das taças foi inacreditável. E curiosamente, dos 3 jogos, foi o único em que teve o Bruno Lage. Não deixa de ser curioso. Foi o único em que teve Bruno Lage. Portanto, o que o Porto ganhou justamente, mas ganhou exatamente da mesma maneira que ganhou nos outros jogos deste ano de 2020. O Futebol Clube Porto só foi muitíssimo superior ao Benfica há um ano e meio atrás, há um ano e pouco atrás, há um ano e quase meio atrás, no Estádio da Luz em agosto, quando o Benfica, todo inchado, ia na frente, começou melhor, tinha goleado 5-0 o Sporting na final da Supertaça, entra no campeonato a espetar 5 ao Passos e pensam que o Futebol Clube Porto é o Passos ou era aquele Sporting. E levaram bem de bola do Futebol Clube Porto em 90 minutos no Estádio da Luz. No Estádio da Luz foi onde eu vi o melhor Porto destes 4 clássicos que o Porto venceu. Foi o melhor Porto estrategicamente, taticamente, tecnicamente. Os jogadores, até o Marega, teve a um nível que não teve nestes últimos clássicos. Foi um Porto esmagador em quase tudo. Estatísticas, nos duelos, em tudo. Nos equilíbrios e desequilíbrios, ofensivamente, defensivamente. Não deu hipóteses nenhumas ao Benfica. Curiosamente, o melhor Porto dos 4 clássicos que o Porto venceu ao Benfica neste último ano e meio foi esse Futebol Clube Porto do Estádio da Luz. Não foi o Futebol Clube Porto do Dragão.
foi superior ao Benfica, sobretudo na primeira parte desse jogo. Na segunda parte não foi. O Benfica até podia ter empatado o jogo no fim. Nos jogos das taças, não foi um Porto extraordinário. Na meu ver, não foi o Futebol Clube do Porto que se viu no Estádio da Luz. Nesse clássico o Porto venceu 2-0 aqui na Luz e sem mácula, a dar um banho de bola, a arrasar completamente o Benfica. Isso é que foi um jogo de arrasar. Aí é que foi um jogo que o Porto arrasou completamente o Benfica de Lajes. Não deu hipótese nenhuma. Agora acho que o clássico da segunda volta no Dragão não foi bem assim. Acho que aí já foi bem diferente. Foi se calhar o clássico mais disputado e equilibrado dos 4. Agora, o que eu vi da Taça de Portugal e vi agora no da Supertaça, com o Jorge Jesus e com o... Eu nem vou aqui dizer algumas frases que ele disse, mesmo ainda quando estava no Flamengo, que ele disse do Benfica e do Futebol Clube do Porto e desta disputa e dos treinadores que estavam anteriormente no Benfica, que não vale a pena. É mais do mesmo do Jorge Jesus. Foi o Jorge Jesus que se viu no Sporting há 5 anos, foi o Jorge Jesus que se viu no Benfica na primeira passagem durante 6 temporadas. Foi isto. Isto é Jorge Jesus, é o Jorge Jesus autêntico, genuíno, não há nada a fazer. Não é agora que vai mudar, nunca vai mudar os seus comportamentos, nunca vai mudar aquilo que são as atitudes, as frases que ele tem, polémicas, dentro e fora do campo. Isto não muda nada. Isto é Jorge Jesus a ser Jorge Jesus, isto é Sérgio Conceição a ser Sérgio Conceição, não há outra forma de olhar para isto. Agora, dizer que o Porto foi um justo vencedor, não deu hipóteses nenhumas ao Benfica e ganhou com naturalidade este clássico na base da garra, da alma que esta equipa tem, na consistência de jogo que uma equipa tem, nota-se que a outra não tem. E num momento de forma que no Futebol Clube do Porto tem sido crescente nos últimos jogos, nesta última fase da temporada, desta fase, pelo menos não é nesta última, mas nesta fase dos últimos jogos que se tem visto, um Futebol Clube do Porto tem crescendo, mais consistente ao nível do seu jogo, e o Benfica não. O Benfica com exibições a arrastarem-se do medíocre para o mau, medíocre mau. Muitas são disfarçadas com o quê? Muitas são disfarçadas exatamente pela questão da sua frente de ataque. Não tive num dia bom frente ao Futebol Clube do Porto, não teve, nenhum deles esteve inspirado. Foram os 4 em conjunto, o Everton, o Darwin, o Rafa e o Luca Waldschmidt, foi dos piores jogos desta época. Os 4, por norma, normalmente há sempre um que se destaca nos outros jogos. Neste foram os 4 completamente, tiveram off, nunca tiveram nunca se sobrepuseram nem a Bemba, nem mesmo a Zaidu, que conseguiu ser agressivo nos duelos, nem a Pep. Devo dizer que o Pep fez mais um jogo imperial, mais uma vez ao seu nível. Nem nunca ultrapassaram uma última barreira na estrutura defensiva do Futebol Clube do Porto. Foi Marchesin, que aliás, se calhar nesta fase tem sido os guarda-redes mais consistentes que se tem visto no futebol português de longe. E que tem sido muito importante na baliza do Futebol Clube do Porto. Muitas vezes, quando a defesa falha, é ele que aparece lá. Já se tinha visto este mesmo Marchesin. Aliás, nem sei se foi o Marchesin, se foi o outro guarda-redes, no jogo da Taça, ou o que é que foi com o Tondela. No jogo que foi no Dragão, que o Tondela, perto do intervalo, podia ter feito o golo e não fez, graças a uma grande intervenção. Se não me engano, nesse jogo foi o Marchesin. Dito isto, olhando agora para o jogo de logo mais, perspectivo dificuldades, que são clássicas, não é? Os confrontos de Sporting com o Bessade. Agora o Sporting é superior ao Bessade. Ponto final. O Sporting é superior ao Bessade. Tem essa obrigação de... O Sporting tem que se exibir num nível superior em relação àquilo que foi feito nos últimos jogos. E eu falo dos últimos jogos, a primeira parte com o Mafra, e no seguimento aquilo que se viu nos 90 minutos com o Farense. O Sporting não pode continuar a jogar daquela maneira e pensar que vai ganhar jogos. Ok? Isto Ruben Amorim tem que ter dito isto a estes jogadores durante esta semana. O nível tem que se manter, mas é manter o nível que se viu com o Famalicão. Né? O Sporting está-se a ressentir de um Pedro Gonçalves, na minha opinião, que lhe fez mal ter estado tantos jogos, os jogos da taça de fora, completamente.
Infelizmente que o Passos não pôde jogar, e isso acho que foi mau. Estar demasiados dias de fora é mau. Um jogador destes que está numa boa fase, que está numa fase de afirmação, aquele castigo não foi bom, não foi positivo. E o Amorim quis fazer ali uma poupança na primeira parte com o Mafra e depois teve que o lançar na segunda parte. Aliás, não, ele com o Mafra jogou desde o início. E acho que nesse jogo já se notou que ele esteve abaixo dos níveis que pode dar à equipa. E eu penso que, a meu ver, o Farense foi dos jogos mais desinspirados do Pote até agora desde que chegou ao Sport. Isto para mim é preocupante, porque esta equipa depende do Pote, depende do nível do Pote, aquilo que ele pode dar à equipa. E quando o Pote não está bem, eu penso que esta equipa ressente-se. Agora, também acho que João Mário Palhinha tem que dar mais, tem que estar mais consistentes e tem que dar um bocadinho mais ofensivamente à equipa. Porque o Sporting só joga com 2 médios no meio campo e está muito dependente. Que o João Mário teve muitíssimo apagado nestes últimos jogos. Eu tenho que ver mais João Mário no jogo, porque esta equipa depende muito de um rendimento alto, e quanto melhor de João Mário. Okay? João Mário tem que aparecer, tem que se dar mais ao jogo, tem que transportar mais bola, tem que levar a bola mais para a frente e para as zonas mais indentadas do terreno, tem que driblar mais jogadores adversários. O João Mário, eu tenho que ver isto de João Mário com esta capacidade, como vi em 15-16 com o Jorge Jesus. Eu tenho que ver mais João Mário desse neste atual Sporting. Ok? Porque esta equipa precisa, porque esta equipa joga numa estrutura parecida, e depois evidentemente que o Nuno Santos, já desde o jogo com o Famalicão, baixou também o seu nível. E eu tenho que ver, tirando aquele jogo com o Passos na taça, que ele esteve bastante bem, voltou a estar outra vez no nível alto, mas depois voltou outra vez a baixar. Eu tenho que ver estes jogadores, este plantel, estes jogadores, da maneira como esta equipa joga, com a exigência tática que este sistema tático pede aos jogadores, estes jogadores têm que estar sempre nos limites. E portanto, isto é a mensagem que eu deixo. Espero ver um Sporting muito ativo, um Sporting muito forte, logo mais no Jamor. Porque o Sporting, se não marca cedo, este jogo vai ser um problema. Este jogo tem tudo para ser um problema. Como foi em Famalicão. Portanto, nós já aprendemos com aquilo que se passou em Famalicão. Não podemos contar com arbitragens. De maneira nenhuma. Não contem que a arbitragem vai ser amiga. E que nos vai dar aquela benesse como deu em Alvalade com o Farense. Não. Nós temos que ser mais consistentes e temos que ter mais minutos, estar mais minutos, de forma insistentemente, no meio campo adversário. Os adversários começam a perceber como é que podem contrariar este Sporting, e este Sporting tem que se reinventar, este Sporting tem que ser mais criativo. Ruben Amorim, quando os jogos estiverem a correr mal, não pode ter receio, medos de mexer na equipa mais cedo. Tem que mexer na equipa mais cedo se o jogo pedir isto. E portanto é isto que eu espero do Sporting mais logo. Agora, um Sporting favorito, um Sporting a entrar mais forte, um Sporting a entrar dinâmico, essencialmente um Sporting dinâmico, do ponto de vista das suas movimentações, e no sentido de querer resolver o jogo cedo. Porque estes jogos, fora de casa, eu vi um Sporting muito mais dinâmico nos primeiros jogos da época. Passos Ferreira, Portimonense, Santa Clara, e nos últimos Guimarães, e depois de Guimarães deixei de ver um Sporting tão coisa. O Sporting precisa de continuar muito consistente, e precisa de continuar a manter esse nível dos primeiros jogos da época fora de casa, porque senão não vamos ganhar muitos mais jogos. Portanto, o nível tem que estar sempre alto, os jogadores têm que estar sempre nos seus limites. Se eu começo a ver um João Mário que de repente começa a quebrar, isto é mau para a equipa, para o clube. Porque é um jogador nuclear na zona do meio campo. E precisa de estar sempre... O João Mário tem que dar mais de si. O João Mário tem que dar mais de si à ideia coletiva do jogo da equipa. Pois senão andamos sempre dependentes de um Pote inspirado, de um Pote em dia sim, para podermos ganhar os jogos. Não pode ser. Portanto, veremos o que é que vai dar o jogo logo. Mas eu espero uma vitória do Sporting com a maior ou menor dificuldade. Espero que não se continue a dar amarelos aos jogadores de Sporting. Ainda por cima o árbitro é Rui Costa, que se distribua cartões amarelos a jogadores de Sporting com a facilidade com que se costuma dar, que é o costume. E vamos lá ver o que é que o jogo vai dar. Ok? Amanhã logo voltarei para fazer um rescaldo do jogo e daquilo que forem as incidências desta partida. E espero que o Sporting amanhã esteja na liderança isolada do campeonato com 29 pontos. E isolada estará sempre, mas com mais isolada ainda, com 29 pontos. E com a segurança de que vai passar a passagem de ano na liderança isolada da Liga. E que vai receber o Sporting Braga com os tais 29 pontos. É o que eu espero. Portanto,
uma continuação do bom dia para vocês. Boas. Falei aqui hoje, falámos de Supertaça e falámos da divisão do Bessat Sporting de mais logo. Vá, um resto de bom dia para todos. Bom dia de domingo para todos, meus amigos.